Gostaria de cumprimentar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu pediria para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, vamos ler o versículo 1 e 2, versículos 8 e 9 e versículos 40 e 41. Amém? Amém. 2 Reis, capítulo 4, assim diz a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 8. Sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, ao qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Podeis assentar. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor aos vossos corações. Agradecer ao pastor Reginaldo pelo convite, pela confiança de ministrar a palavra às suas ovelhas. Agradecer a minha esposa, a bênção de Deus na minha vida. Se hoje eu estou aqui, foi graças ao joelho dela, dobrado, clamando por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer a oração da igreja pela minha família. Porque passamos um momento bem difícil durante 2 semanas, todos em casa, enfermos ao mesmo tempo, a família grande. Enquanto eu estava com uma virose, labirintite, inflamação no ouvido, não podendo andar de um lado, a minha esposa estava do meu lado com a virose, garganta inflamada, o meu filho estava na sala com pneumonia e com virose, a minha filhinha bebezinha estava com a virose, vomitando, e tudo isso se correu de uma vez só durante 1 a 2 semanas. E o pastor Reginaldo ligou para mim e falou: estamos orando. E hoje estamos aqui, graças à oração da igreja, louvando e glorificando o nome do Senhor. Então agradeço a Deus, louvo essa igreja, o meu coração, o coração da minha família está aqui. Já falei isso para o pastor Reginaldo, mas aprove a Deus nos direcionar para outra igreja longe. Mas já falei para ele, durante a semana eu sou sua ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? A palavra de Deus vai nos falar no livro de 2 Reis, no seu capítulo 4, 5 milagres. Porém, o que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, somente 4 milagres. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela começa no seu capítulo 4, falando de um problema que uma mulher estava passando. Esta mulher acabara de estar viúva. Esta mulher estava com um problema muito sério. E todos nós sabemos que no Antigo Testamento a viuvez
era um sério problema para as mulheres. Por quê? Porque eram os homens que traziam o sustento para o seu lar. Era o homem que trazia a provisão para a sua casa. Era o homem que trazia a condição financeira para o seu lar. Agora esta mulher perdeu seu marido. Ela não tinha mais como se ter esta provisão. E além do teu marido ter falecido, os credores vieram buscar seus 2 filhos. Ou seja, seu marido faleceu, deixou dívidas, e agora aqueles homens viriam tomar os seus filhos para pagamento desta dívida. A Bíblia vai falar que esta mulher correu aos pés do profeta, correu em direção ao homem de Deus. Esta mulher não foi para o vizinho, essa mulher não foi reclamar na rua, essa mulher não foi reclamar em algum lugar, não. Ela procurou o homem de Deus. E todos nós sabemos que no Velho Testamento, o profeta, o homem de Deus, era a boca de Deus na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mulher procura Eliseu. E Eliseu fica comovido com esta mulher. Ela fala para Eliseu: olha, meu marido, teu servo, morreu. Agora os credores veio levar os meus filhos para serem levados, para serem seus servos. E Eliseu fala para ele: o que te hei de fazer? E ela responde: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Esta mulher, ela ainda não entendia que do pouco Deus transforma muito. Que do nada Deus pode fazer tudo. Esta mulher tinha fé, porém ela não entendia que aquilo que ela tinha, aquele pouquinho de azeite naquela botija, Deus poderia multiplicar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu então dá uma ordem a essa mulher. Eliseu chega: olha, vai, corre nos seus vizinhos, pegam vasilhas, e não poucas, entra na tua casa, fecha a porta para você e seus filhos, e derrama o azeite sobre as vasilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai falar que no versículo 6, e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Essa mulher prontamente seguiu a ordem do homem de Deus. Ela não duvidou. Eliseu não mandou ela entrar e orar para Deus para enviar providência. Não. A providência já estava na frente dela, ela só tomou posse. Ela entrou, ela determinada fez o que o homem de Deus mandou. Ela teve fé na atitude dela. Por que, meus irmãos, eu falo isso? Porque muitas das vezes nós temos que tomar atitude na presença de Deus para que Deus venha a nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós temos que colocar a mão para que Deus venha nos ajudar, mas através da nossa atitude, do nosso esforço. Aleluia. Glória. Vamos dar um exemplo? Vamos. Um jovem que tem a promessa de Deus de ser médico, se ele não estudar, se ele não começar a fazer uma faculdade, se ele não se dedicar ao estudo, não vai vir o anjo do Senhor com o diploma na mão. Não vai. Ele tem que meter a mão nos livros e estudar, porque Deus vai abençoar ele dentro desse esforço. Aleluia. Alguém que está procurando a porta de emprego,
O anjo do Senhor não vai trazer uma carteira assinada, um contrato assinado de uma empresa, se não for lá entregar currículo, fazer entrevista e correr atrás. E esta mulher fez isso. Esta mulher teve aquela atitude, e dentro da atitude dela, o Senhor a abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o milagre da multiplicação do azeite. A graça da provisão naquela casa. A Bíblia vai falar que depois de cheio, ela traz mais azeite, traz mais vasilhas. E o seu filho falou: olha, acabou. Então o azeite cessou, ou seja, foi o suficiente para que ela se mantesse com seus filhos. A Bíblia diz que ela chegou ao profeta, falou o que aconteceu, e o profeta, o homem de Deus, disse a ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Olha a graça da provisão na casa desta mulher. Olha o milagre da multiplicação na casa dessa mulher. Meus irmãos, nós, a igreja, os meus irmãos que estão me ouvindo nesta noite, não importa se tem um pouquinho, não importa se tem só o mínimo, não importa a quantidade que for, uma coisa eu digo para os irmãos: Deus é fiel, Deus, Ele multiplica dentro do povo. Tome posse dessa palavra, porque às vezes nós vemos em casa, nós vemos na nossa família, nós vemos dentro do nosso trabalho, seja o que for, às vezes nos sentimos pequenos, às vezes nós não temos nada em casa ou só um pouquinho, mas Deus não deixa faltar nada aos seus filhos. A provisão de Deus chega no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai falar que Eliseu estava passando por Sunem, e de repente, e nesta cidade, em Sunem, existia uma mulher rica. E quando a Bíblia diz que era rica, porque essa mulher tinha condições elevadas, tinha posses, era bem sucedida financeiramente. E esta mulher, toda vez que Eliseu passava, esta mulher, a Bíblia vai falar no seu versículo 8, reteve Eliseu para comer pão. Ou seja, toda vez que Eliseu passava, ela alimentava o profeta. Ela dava o sustento do alimento para o profeta. Porém, no seu versículo 9, esta mulher, a sunamita, ao qual a palavra de Deus não fala o seu nome, ela estava com seu marido, e Eliseu passou, e esta mulher vira para o seu marido e diz: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Mas olha o que ela inicia a conversa com seu marido: eis que tenho observado, eis que tenho notado, eu tenho visto ele passar, eu tenho observado o seu caminhar, as suas atitudes, o seu jeito de andar, de falar, eu tenho observado. Meus irmãos, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem nunca viu, ou passou por isso, eu já, de fazer qualquer coisa, aí alguém chega e aponta: ih, olha lá o crente, ih, não é irmão? Ih. No meu trabalho, então, quando eu estava na ativa, no quartel, eu tinha vários marinheiros subordinados a mim, e eu tinha que andar de um jeito, como se fosse uma máquina, um robô. Se eu olhasse torto, o senhor não é homem de Deus? Isso, o senhor não é crente? Vigia,
O que é isso? Ou seja, o mundo repara o crente. O mundo repara quem serve a Deus. O mundo observa. O mundo olha as atitudes. O mundo olha o jeito de falar, de se vestir. O mundo vigia. O mundo observa, meus irmãos. Vigia. Vigia nas atitudes. No livro de Atos, capítulo 6, versículo 3, era a instituição aos diáconos. Existia uma discórdia entre os judeus gregos e os judeus hebreus, que as suas viúvas estavam sendo deixadas de lado. Porém, os apóstolos falaram assim: olha, não convenhamos que deixamos esse negócio. Vamos eleger 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Olha a primeira característica, de boa reputação. Aleluia. Não era qualquer um. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Era para cuidar de órfãos e viúvas. Não era para sentar no púlpito todo engravatado, não. Era para cuidar daqueles que precisavam. Tinha que ter boa reputação. Porque, meus irmãos, hoje em dia tem crente que na rua por onde mora, na escola, no trabalho, só a misericórdia. Infelizmente existem homens e mulheres de Deus que compra e não paga, que dá mau testemunho no seu falar, dá mau testemunho no seu andar, no seu vestir, que escandaliza a palavra, escandaliza seu pastor, a igreja, porque não tem uma boa reputação. E esta mulher, quando viu Eliseu, esta mulher olhou e observou: esse que tem observado, esse que tem visto, que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Glória. A Bíblia vai falar homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, mas essa mulher vai falar santo homem de Deus, porque ela via as atitudes de Eliseu, ela conhecia quem era de Deus ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Ela fala para o seu esposo: vamos fazer um quarto, vamos fazer algo para ele quando passar por aqui, algo para que ele se acomode. Vamos fazer um quarto com uma cama, com uma cadeira, uma mesa, uma luminária. Vamos, para quando ele chegar ele se hospeda. E assim se fez. Eliseu foi grato a esta mulher e mandou o seu moço Geazi perguntar para ela o que ele poderia fazer por essa mulher. Esta mulher chega e fala para Geazi: olha, eu moro no meio do meu povo, não me falta nada, eu estou bem. Geazi volta e Eliseu ainda fica incomodado, e Geazi fala assim: olha, eu vejo que ela não tem filho e o seu marido é velho. Eliseu manda chamar a mulher fica na porta, e Eliseu diz assim: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para sua serva. Porém, quando Deus fala que vai fazer, quando Deus fala que vai cumprir, quando Deus fala que vai dar, Ele é fiel à sua palavra. Que no versículo 18 diz, versículo 17 diz assim: e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu dissera. Vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Tome posse dessa palavra. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o milagre da vida entrando na casa desta mulher. Olha o milagre da gestação, a graça da vida. Porém, aquela criança, quando
estava com seu pai, junto com os segadores do campo. Passou mal. A Bíblia vai falar que ele reclamou de dor na cabeça. O seu pai mandou entregar para sua mãe. E a Bíblia diz que a mãe colocou ele no colo e até meio-dia ele veio a falecer. E agora? A Bíblia vai falar que esta mulher subiu, colocou a criança em cima da cama do profeta, onde o profeta dormia, chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços de uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus. Ou seja, eu vou aonde Deus está. Eu vou aonde eu sei que Deus está ali. Aquela viúva estava passando pela dificuldade, ela correu no homem de Deus. Agora esta mulher está passando por essa dificuldade, foi ao homem de Deus. E a Bíblia vai falar que então abordoou a jumenta, versículo 24, e disse ao seu moço: guia e anda e não te detenha no caminhar, senão quando eu te disser. No versículo 25, veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. Quando Eliseu viu essa mulher, falou para o seu moço: olha lá, sunamita, vai lá, pergunta a ela se vai bem com seu filho, se vai bem com ela, se vai bem com seu marido e se vai bem com o seu filho. Geazi vai e chega diante dessa mulher. Versículo 26. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Algumas traduções estão dizendo: vai tudo bem. Olha, esta mulher tinha acabado de deixar seu filho morto em cima de uma cama e vira para o homem de Deus e vai: está tudo bem. Meus irmãos, às vezes nós temos um probleminha pequeno e às vezes a gente murmura na presença do Senhor. Nós temos um problema pequeno e a gente questiona a Deus o porquê está passando por isso. Às vezes nós temos algo que está nos incomodando e a gente, sabe, fica angustiado na presença do Senhor o porquê. Esta mulher profetizou para ela mesma: vai tudo bem. Ela poderia muito bem chegar, sair de casa reclamando. Ela disse para o seu marido lá atrás que está tudo bem. Chegou diante do moço do profeta: vai tudo bem. Aí a Bíblia diz que ela chegou a Eliseu, se prostrou diante de Eliseu, e quando ela se prostrou, ela chorou. Geazi, seu moço, tentou tirar Eliseu, disse: olha, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Ou seja, Eliseu viu que estava acontecendo alguma coisa, mas o Senhor não revelou para Eliseu. Essa mulher virou para Eliseu e disse, versículo 28, pedi ao meu Senhor algum filho. Não disse eu, não me enganes. Na hora Eliseu teve discernimento. Opa, aconteceu alguma coisa com o filho, morreu. Geazi, pega o meu bordão, vai na frente, coloca sobre a criança. Geazi pegou o bordão de Eliseu e foi. E a mulher falou para os profetas: olha, eu vou contigo, aonde tu for eu vou, não vou te deixar. A Bíblia vai falar, meus irmãos, que Geazi, todos nós conhecemos, colocou o bordão em cima da criança. E o que aconteceu? Nada. A unção estava sobre Eliseu, não estava sobre Geazi.
O que aprendemos com isso? Me perdoe, irmão, do que eu vou falar, mas eu vejo muito isso na igreja do Senhor. Não tenho nada contra o que eu vou falar, mas essa história de segurar na mão do irmão, que a unção que está em você passa para ele. Vocês têm uma vida de oração, têm uma vida voltada na palavra, de consagração, de santificação, joelhos dobrados, dedicando a vida ao Senhor, sentindo da unção. Aí aquele irmão que não ora, que não lê, que não anda na palavra, segura na nossa mão, vai ser cheio da unção. Deus. Unção é no joelho. Glória. Unção é no jejum. Unção é na busca constante, é na oração. Aí a atitude do homem, Eliseu pensou que colocando o bordão em cima da criança ele ia viver. Não viveu. Geazi volta, olha, Senhor, não aconteceu nada. A Bíblia vai falar, meus irmãos, que Eliseu entra, sobe no quarto, pega esta criança, sobe, ora a Deus, a Bíblia vai falar que ele primeiro ora a Deus, deita em cima desta criança, testa com testa, mão com mão, boca com boca. O corpo da criança aquece, ele vai, anda pela casa, deita de novo sobre a criança, aí a criança dá 7 espirros e volta a viver, e entrega a sua mãe. Olha o milagre da ressurreição ali naquela casa. Olha a graça dando vida novamente. É a graça de Deus, e todos nós sabemos que a graça, ela é um favor imerecido. Eu não mereço, nós não merecemos a graça do Senhor, não merecemos, mas aquela mulher sabia aonde estava a unção, a graça e o milagre da providência divina. Para a sua família, para o seu filho, para a sua casa. Eu não sei o que os irmãos estão passando, a família dos irmãos, a casa dos irmãos, mas os irmãos estão no lugar certo, na presença do Senhor. E tenha fé, meus irmãos, que o Senhor é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado é o nosso Deus, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. A viúva estava passando por um problema grande. Esta mulher estava passando por uma morte de um filho. Imagina, meus irmãos, deixar um filho morto e sair pela rua perguntando: está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Olha a fé desta mulher, olha a determinação, controle mental desta mulher. Ela não saiu dando tapa em todo mundo, reclamando, murmurando. Não, não, não. Está tudo bem. É como se ela dissesse assim: está tudo bem, porque eu creio naquele que me chamou. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é fiel para cumprir na minha vida, na minha família. Aí a palavra de Deus diz que depois que a criança acorda, ele chama a mulher, entrega sua mãe, e ela se prostrou aos seus pés e inclinou em terra e tomou o seu filho e saiu. Aí Eliseu vai para Gilgal.
Gilgal naquela época estava passando por uma dificuldade, a terra de Gilgal estava passando por uma dificuldade muito grande. A fome era tremenda naquele lugar. E Eliseu vai a uma escola de profetas. E como a fome era grande naquele lugar, Eliseu pede para que colhesse ervas para fazer um caldo, para se fazer uma sopa, um cozido, seja como for. E o seu moço saiu para pegar ervas. O seu moço saiu para pegar como se fossem legumes para fazer aquele caldo. Porém, a falta de sabedoria deste homem fez com que ele pegasse ervas que não deveriam ser colocadas na panela. A palavra de Deus vai dizer que ele encheu a sua bolsa de coloquíntidas. Algumas traduções de coloquíntidas. Ou seja, para os irmãos terem uma ideia, é como se fosse um pepino pequeno, amargo, porém com a função laxante. E se comesse muito, viraria um veneno no organismo e matava. Agora imagina um cozido de coloquíntidas. Imagina uma panela cheia, o qual Eliseu mandou colocar uma panela cheia dessas ervas. Foi automático. Quando experimentaram aquele caldo, clamaram, ou seja, algumas traduções dizem que eles gritaram: homem de Deus, há veneno na panela, a morte na panela. Olha o que a falta de sabedoria, de conhecimento faz na vida do crente. Nós temos que conhecer aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. Nós temos que conhecer o nosso chamado, a nossa vocação, o que nós temos que fazer na presença de Deus. Como é que tem gente que quer fazer a vontade do Senhor, mas não lê, não conhece a palavra do Senhor? Quer buscar, quer bênçãos, quer correr atrás de milagres, quer buscar, mas não conhece a palavra, não conhece o Deus que serve. Como é que vai chegar diante de alguém para pregar algo que não conhece, que não tem experiência, que não tem um conhecimento daquela causa? E assim na nossa vida, se a gente for fazer qualquer coisa, de qualquer maneira, vai sair de qualquer maneira, é envergonhado, é caluniado, não dá certo, e quando dá certo se torna em maldição. Ele foi lá, ele recebeu a ordem, viu um monte de ervas, pegou, colocou dentro da sacola, cortou, jogou um tempero, hoje em dia, uma pimenta do reino, um cominho, alguma coisa, jogou, temperou, serviu. Ele nem sabia o que se tratava. E quando comeram e disseram que tinham morte na panela, Eliseu chegou, pegou farinha, jogou na panela. Olha, o homem de Deus não entra em desespero nessa época, nessa hora. Ele pegou a farinha, jogou na panela. Versículo 41: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Olha a graça de Deus que remove maldição. Olha o milagre da transformação. A graça de Deus nessa noite. A graça de Deus sobre nossas vidas. A milagre de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A graça da provisão sobre a família do homem e da mulher que está na presença do Senhor. Aí no Novo Testamento, uma das maiores provas
da provisão, da graça, da provisão de Deus, está no Evangelho de João, no seu capítulo 6, quando Jesus está seguido com uma multidão. E Jesus está preocupado com essa multidão, porque já era tarde. E naquele acontecimento ali, Jesus estava preocupado o que ia dar de comer. Porém, Jesus sabia o que ele ia fazer. Tanto que Jesus testou a Felipe, assim diz a palavra. Jesus chega para Felipe e fala: onde compraremos pão para estes comerem? Aí o versículo 6 diz assim: mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Aí Felipe respondeu: 200 dinheiro de pão não dá, Senhor. Tem 5.000 só de homens. No Evangelho de Mateus diz que 5.000 só homens, fora mulheres e crianças. Não vai dar 200 dinheiro de pão. Aí Jesus, André, irmão de Simão Pedro, diz assim: ó, tem aqui um menininho, um rapazinho, um jovem, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Aleluia. Lembra do que aquela mulher falou do azeite? Eu só tenho um pouquinho. E agora André fala para o Senhor: 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? A provisão de Deus está no pouquinho, meus irmãos. É no pouquinho, eu já falei que Deus provém. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus manda sentar naquela relva, e era quase 5.000 pessoas. Jesus tomou os pães, havendo dado graça, repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos cheios. 5 pães e 2 peixinhos, agora tinha 12 cestos cheios sobrando. Olha a graça da provisão de Deus. Oh Deus, aleluia, aleluia. Eu não sei o que se passa na casa dos irmãos, na vida dos irmãos, mas eu deixo uma palavra profética nesta noite. Deus vai prover. Deus é fiel para com os irmãos, para com a casa dos irmãos. Receba essa palavra. O nosso Deus é o Deus de provisão. Glória a Deus. A graça do Senhor está sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Com a permissão do pastor, gostaria que a igreja se colocasse de pé. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós falamos aqui de 4 milagres do Senhor. Nós falamos aqui da graça do Senhor, da graça da provisão, da graça que dá vida, da graça que dá a provisão para a família e para a vida dos filhos e das filhas de Deus. Eu vou fazer uma oração nesta noite. Aleluia. Glória. Meus irmãos, Glória, não é vergonhoso. Todos nós passamos dificuldades. Olha o que eu passei agora há pouco. Olha o que minha família passou. Para os irmãos terem uma ideia, o meu irmão passava na frente da minha casa, nem entrava. Lá de fora ele via todo mundo tossindo, passando mal e saindo para eu ir para o médico.
Passei sábado, domingo e segunda-feira dentro de um hospital. Sábado fui eu, domingo foi meu filho e minha esposa, e na segunda foi a minha filhinha o dia todo. Passamos dificuldades, problemas, lutas, nós vamos passar. A nossa família vai passar. Mas glória a Deus que temos um Deus que está conosco, segurando na nossa mão, sustentando nossa casa, nossa família, não tem deixado faltar nada. Tem providência de Deus para a tua casa nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está precisando de algo de Deus, ore comigo. Ore comigo nesta noite. Feche seus olhos. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada. Meu Deus, em nome de Jesus, aí está a tua igreja, aí estão os meus irmãos, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, toma a vida de cada um nas tuas mãos. Toma a família de cada um nas tuas mãos. Toma a casa de cada um nas tuas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é Deus de provisão. Pai, em nome de Jesus, toma cada causa, toma cada sonho, toma cada problema, cada dificuldade, meu Senhor. Pai, abençoa a vida, Senhor, dos meus irmãos desta igreja. Oh Deus, Ramanai, Xerecalai, Ramanai, Xerecalai, Devanai, Ranai, Xerecalai, Ranai, Deus, em nome de Jesus, que a tua graça, Senhor, venha estar sobre a nossa família, que a tua provisão esteja sobre o nosso lar. Estenda as suas mãos sobre a tua igreja. Tente misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos abençoa, sustenta a nossa casa, nos dá a provisão necessária, ó qual o Senhor tem para nós. Nos abençoa conforme a tua vontade, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E as palmas boas.